Oi, gente, vamos lá, né? Vamos dar início a mais uma videoaula. Só lembrando que a videoaula passada nós paramos, né? No que tange o conhecimento relacionado ao renascimento, né? Nessa videoaula a gente vai dar continuidade, mas a gente vai falar dos renascimentos em alguns conceitos em alguns países, tá certo? Antes disso, a gente observa também algumas características do que foi o renascimento científico, né? O renascimento a gente sabe que foi um afloramento, né, nas questões que nós falamos relacionado às diversas transformações. Que essas transformações elas foram sociais, foram políticas, econômicas e culturais, né? Isso na Europa. E também eles começaram, a partir dessas transformações, mudar a maneira de pensar das pessoas, né? A gente estudou aquele renascimento, a gente falou de pessoas que influenciaram, né? De obras, né? Eu citei vários conceitos importantes. Hoje a gente vai observar o renascimento em alguns lugares, né? Aqui vocês observam no slide o renascimento fora da Itália. Eu coloquei especificamente duas obras, mas antes a gente vai tratar sobre o renascimento científico, né? Na época lá dos renascimentos, as ciências eram chamadas de filosofia natural, né? Porque elas recebiam esse nome? Por buscarem o conhecimento na natureza, né? Eles eram inspirados pelo humanismo, por intelectuais do Renascimento que ocupavam aí o estudo das ciências. Alguns deles queriam criar um método que funcionasse para todos os outros científicos, né? Essa ideia surgiu para estabelecer as bases da ciência moderna, né? Os estudiosos do Renascimento eles conseguiram avançar, desenvolvendo aí os três principais princípios que tornaram fundamentos do método científico moderno, que foi o raciocínio, a observação e a experimentação. O raciocínio, o que é o raciocínio? Né? É uma capacidade de tirar conclusões baseadas pela razão. Elas foram inspiradas nos filósofos da Grécia Antiga, né? Estudiosos do Renascimento. Eles privilegiavam o aspecto da lógica na formulação aí dos raciocínios. Esses raciocínios, esses aspectos, era em detrimento aí no pensamento que era baseado puramente na visão da igreja, né? Isso era aceito pelos teólogos, desde que não se negassem aí a fé. Os humanistas, eles deram ênfase na observação da natureza. Ou seja, eles começaram a estimulando a busca desse conhecimento por características naturais dos seres humanos. E outro método, né? Um dos modelos de experimentação que passou a ser utilizado durante o Renascimento foi a verificação, né? E essa verificação, através da habilidade de reproduzir um fenômeno, mantendo as características de condições para verificar essas características desse fenômeno e formular uma teoria ou uma lei, né? E para explicar esse funcionamento, os teólogos da Igreja Católica eram contra essa experimentação. Por quê? Porque, embora alguns padres eles tenham demonstrado a importância, teve um dentre eles, o francês inglês Roger Bacon, que, por exemplo, né, ele usou um método de experimentação para realizar os estudos científicos. Ele, utilizando três princípios, né? Intelectuais, cientistas do Renascimento foram responsáveis por importantes avanços científicos, ou seja, pela óptica, pela astronomia, pela geografia, cartografia, biologia, a física.
a engenharia, a química e a medicina. Então, todo esse experimento foi em busca desse renascimento dentro da ciência. O renascimento fora da Itália, que vocês estão observando, né? Primeiro, a gente tem que observar o renascimento italiano. Como se deu esse renascimento italiano, né? Primeiro, esse surgimento do renascimento, o norte e o centro da Itália eram áreas mais urbanizadas, né, de que todas a Europa. Nessas regiões, a sociedade ela exigia uma extraordinária atividade comercial, que essa atividade enriqueceu empresas, instituições bancárias e manufaturas. Cidades independentes como Veneza, Gênova e Florença eram grandes centros mercantis. E as famílias mais ricas viviam em constante disputa pelo poder em suas cidades. Ou em outras eram contratados exércitos de mercenários liderados aí por comandantes, né? Havia nesse período o financiamento dos artistas, né? As famílias mais ricas das cidades, eles apreciavam ostentar o poder e se tornavam, né, pessoas benfeitoras das artes e da cultura, mantendo o financiamento de muitos artistas. Esses benfeitores, como a gente já estudou na videoaula passada, eles eram chamados de mecenas, né? Por quê? Nesse período, a burguesia ela enriquecia com o comércio e também queria se destacar e apoiava aí artistas. Não só artistas, mas pensadores e obras com valores diferentes, os da igreja e da aristocracia. Nesse ambiente aí de conflito armado e de superação de valores teóricos muito antigos, iam sendo substituídos por valores que privilegiavam aí os indivíduos. A Itália ela se tornou um ambiente pioneiro das grandes renovação cultural, né? Sendo assim, né, o Renascimento ele ficou consagrado como um dos períodos mais revolucionários da história da humanidade. Aqui, esses renascimentos, né, esse renascimento fora da Itália, vocês observam aqui que era diferente, né? Por quê? Porque a Itália foi essa civilização, né? Esse contexto que a gente fala, que ele influenciou em muito. Não só pela questão favorável, né, de expansão de território, mas também por causa da burguesia que a todo momento incentivava essa prática cultural. Aqui são algumas imagens, né, e um autorretrato aqui do artista. A diferença, daqui a pouco eu vou explicar a diferença entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. Havia essas diferenças, né? A arquitetura e a escultura. No Renascimento italiano, destacavam arquitetos, né? Vários arquitetos foram bastante importantes. Por quê? Porque em suas obras eles priorizavam valores da antiguidade clássica, como o equilíbrio e a harmonia das formas. A escultura foi em outra arte importante no Renascimento, por incorporar estudos da anatomia que a gente já estudou, que muitos artistas eles se tornaram não só artistas, artistas plásticos, mas eles também eram anatomistas, porque eles acreditavam que eles tinham que ter a dimensão do corpus para que eles colocassem essas dimensões realistas em suas obras. Então, foi um fato bastante importante, porque a partir desse conhecimento desses artistas, houve o desenvolvimento na questão da anatomia, que foi desenvolvida posteriormente depois da medicina, mas antes da medicina eles já estudavam os corpos para que esses artistas inovassem e atingissem uma grande expressividade em suas esculturas, né? Na música também, durante a Idade Média, a parte do Renascimento, a igreja lá dominava a música, né? Por quê? Porque eles eram encomendadas composições para festas de fé cristãs. Muitos compositores do Renascimento,
eles sentindo o clima de renovação que estimulavam aí as artes, eles desejavam aí criar música, ela não religiosa, ou seja, uma música profana, e experimentar a polifonia, que era criado aí na França e na Itália. O que é essa polifonia? É uma técnica de composição que une de forma harmônica duas ou mais vozes ou dois ou mais instrumentos criados aí um efeito sonoro inovador. Então, já na Itália, ressurgiu então um estilo musical chamado de madrigal, que era uma composição não religiosa para corais, né, para coral, com versos em linguagem popular. O compositor italiano Giorgiano Pastrina, né, ele, apesar de compor para a igreja e somente música vocal, ele aperfeiçoou aí a técnica da polifonia e criou obras profanas de grande beleza, né? Eu não sei se no livro de vocês, eu vou depois observar se tem esses aspectos que são importantes dentro desse contexto renascentista. Também outro fator importante que a gente destacou, eu falei rapidamente na aula passada, foi a questão da literatura, né? Que os escritores do Renascimento, eles buscavam recuperar os gêneros literários e a cultura clássica, como a poesia lírica, a epopeia, e havia aí um momento de renovação, né? E aí, depois a gente vai observar, dentro desse contexto, que aparece a Divina Comédia, que foi um poema de Dante, que foi o personagem que conta sua viagem mística para o inferno e o purgatório, e também o paraíso da teologia católica. Já nas pinturas, né, as pinturas da Idade Média, elas retratavam cenas de figuras planas em uma única dimensão. Eu coloquei no vídeo passado alguns desse tipo de telas de arte, né? Os pintores do Renascimento eles rompem com esse modelo estático em suas obras e passam aí a transmitir o movimento dos corpos com traços mais naturais, surgindo aí a sensação de liberdade. As primeiras obras que mostram a transição desse estilo medieval para o Renascimento, renascentista, são a obra do italiano Giottono, né? Nas personagens e nos objetos, eles apresentam formas próximas da realidade, graças aí, né, à noção de espaço e de profundidade. Né? Após Giottono, surgiram os pintores do Renascimento italiano, né, Botticelli, Michelangelo, Rafael, Tiziano, que aperfeiçoaram aí essas técnicas de pintura, né? Então, na próxima videoaula, eu vou explicar basicamente essas técnicas que vocês vão entender mais aprofundadamente. Nesse slide aqui, a gente vai observar as diferenças entre o pensamento medieval e o pensamento renascentista. O pensamento medieval, ele prioriza o teocentrismo, né? Já o pensamento renascentista é o antropocentrismo. A verdade é sempre a Bíblia, já no pensamento renascentista, essa verdade, ela ocorre através de uma experimentação, de uma observação. A vida material sem importância, no medieval. Já no pensamento renascentista, a vida terrena e material também é importante. O pensamento medieval há um conformismo e já no renascentista a crença num progresso. O pensamento medieval, a natureza é uma fonte de pecado e já no renascentista a natureza é uma beleza onde o homem se insere nessa beleza, né? E no pensamento medieval, o dogmatismo, que eram através dos dogmas que não podiam ser quebrados de forma alguma, e já no pensamento renascentista, a fé era diferente da razão, né? Então, nas próximas videoaulas, eu vou explicar essas características da técnica da perspectiva da pintura.
E a atividade que nós vamos corrigir é da página 303. Então, peguem o seu material, o livro de vocês, na página 303, que são apenas 2 questões, tá certo? Então, a primeira questão, vocês teriam que ler o texto que fala sobre o termo do renascimento, né? O termo renascimento, ele foi utilizado por homens daquele tempo para definir esse momento de intensas mudanças como um despertar. Esses homens do século XVI percebiam que viviam em uma nova época. Considerando a época anterior, o período que passou a ser chamado de Idade Média, como um tempo de trevas e obscurantismo, e para marcarem sua diferença com esse tempo passado, voltam-se para o passado mais distante, que é na antiguidade. Então, na letra A da primeira questão, qual a definição do renascimento de acordo com o texto? Então, a definição de renascimento de acordo com o texto seria um momento, né, de intensas mudanças, compreendido naquela época como um despertar. Então, essa aí é a resposta da primeira questão. Na letra B da primeira questão, como as pessoas do século XVI consideravam a época anterior? De que maneira elas procuravam se distanciar dessa época? Então, elas consideravam a época anterior, a que passou a ser chamada de Idade Média, que era um tempo de trevas, um tempo obscuro, né? E elas procuravam se distanciar a época, voltando-se para o passado mais distante, que era a antiguidade. Na segunda questão, relacione as etapas básicas do método científico moderno ao significado correto. Então, tem 3 métodos básicos: o raciocínio, a observação e a experimentação. Então, o raciocínio é o uso da racionalidade para chegar em uma conclusão. Já a observação, ela baseia-se na observação da natureza e dos fenômenos relacionados a ela. E na experimentação, é uma criação de leis ou de teorias com base na reprodução e na repetição de um fenômeno. Então, espero que vocês tenham corrigido a página 303, né? Foi um assunto muito importante e que vocês estejam acompanhando, até porque, só para fazer uma ressalva, né? Só lembrando, esses conhecimentos que vocês estão utilizando já foram os primeiros, logo lá quando começou a pandemia. Então, ainda por ser, eu priorizei estar fazendo uma revisão, mas voltando o conteúdo justamente porque foram os primeiros. Eu acredito que vocês já não estão com esses conteúdos frescos na memória. Mas tem videoaulas, as primeiras videoaulas lá no canal no YouTube, e vocês têm a oportunidade de estar revendo novamente nessas videoaulas que eu estou passando novamente, tá certo? Então, até a próxima aula, né? Estudem, viu? E fiquem em casa. Tchau!